Efésios capítulo 6, versículo 11. Se os irmãos me permitem, nós vamos ficar bastante tempo ainda neste versículo, porque eu preciso falar sobre todas quantas forem possíveis as astutas ciladas do diabo. Diz assim a palavra do Senhor: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém? Os irmãos podem sentar. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. E dentro desses 30 minutos que nos restam, nós iremos meditar na parte final deste versículo: as astutas ciladas do diabo. Nós já vimos sobre o revestir da armadura de Deus. E vimos que não é apenas a armadura ou uma das peças desta armadura, mas toda a armadura, conforme diz o versículo. Nós precisamos estar completamente revestidos, porque uma peça desta armadura que nos faltar pode nos ser fatal espiritualmente para a nossa derrota espiritual. Já vimos isto. Para que possais estar firmes, também já falamos sobre a firmeza do crente. Mas agora nós iremos falar, ou estamos falando, sobre as astutas ciladas do diabo. Domingo passado nós falamos sobre o primeiro aspecto das astutas ciladas do diabo, que é o engano. Eu falei para os irmãos que o diabo, ele utiliza do engano como a sua maior estratégia. A maior arma de Satanás é o engano. E o primeiro aspecto do engano que eu falei na semana passada foi o aspecto do orgulho. Quando o diabo coloca no coração do ser humano, vamos falar do crente, irmãos. Satanás, ele não luta, ele não trava uma batalha contra quem não é crente, contra quem não é igreja. Ele trava esta batalha contra os crentes. Paulo está escrevendo para crentes. Olha o verso 10 que ele diz: no demais, irmãos meus. Embora algumas bíblias não tenham irmãos meus, mas no texto grego tem: irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo está escrevendo para crentes, porque é contra crentes que Satanás batalha, contra crentes que Satanás peleja. Então, nós falamos sobre a questão do orgulho. Quando Satanás coloca o orgulho no coração de uma pessoa, esta pessoa torna-se completamente intratável. Esta pessoa, ela se torna de uma tal maneira fechada na sua mente, que ela não consegue mais ouvir as orientações da palavra de Deus. E então a sua vida, ela é conduzida para a queda e ela não percebe. Provérbios diz que a soberba precede a queda. Ou seja, o que vem antes da queda é o orgulho. Não adianta vivermos em orgulho pensando que vamos nos dar bem. Pode se dar bem por um período, mas o fim do orgulho é a queda. O que nós estamos vendo hoje, por exemplo, na nossa cidade, é um exemplo disso. A nossa cidade está fedendo, a nossa cidade está um lixo, a nossa cidade está uma fossa que explodiu, que estourou e está sendo colocado para fora toda essa podridão que estava acumulada na nossa política, no comércio. Agora, os irmãos pensam que isso também não está no aspecto religioso. É que a Polícia Federal não vem à igreja. Se a Polícia Federal fosse em igreja, os irmãos também iam ver. Mas de vez em quando, mesmo sem a Polícia Federal estar indo na igreja, acontecem algumas explosões da fossa, do lixo que está preso dentro das igrejas. E vem à tona isso muitas vezes e sai como um grande escândalo nas reportagens, como os irmãos presenciaram isso aí há 1 ou 2 anos atrás, aqui mesmo na nossa cidade. Mas isso é um caso que se mostrou. Afora outros casos que não são mostrados e que também acontecem em outras áreas. Em outras áreas. Mas quando o orgulho toma conta, o sujeito não ouve. E por ele não ouvir, ele está caminhando para a queda sem saber. Mas é assim mesmo, meus irmãos.
O primeiro orgulhoso da história foi o próprio Satanás, né? E quando ele tentou tomar o trono de Deus, quando ele pensou nisso, na possibilidade de querer ser como Deus, o Senhor então o expulsou do céu. Continua valendo o ditado, ou o provérbio lá de Salomão, que diz que a soberba vem antes da queda. Então, uma coisa você não sabe, se você for humilde, se vai dar tudo certo na sua vida, você não sabe disso. Mas uma coisa você pode saber, que se você for orgulhoso, você vai cair. Agora, deixe-me mostrar um outro aspecto do engano que Satanás utiliza muito contra os crentes. Quanto à questão do orgulho, ele luta corpo a corpo, eu falei isso aqui. O diabo, ele tenta impor o orgulho no nosso coração, e isso é um combate corporal. É Satanás contra nós diretamente. É uma batalha de indivíduos. Mas esta que eu vou falar hoje aqui é uma batalha de Satanás contra um grupo. E eu vou me referir ao aspecto do engano chamado falsos ensinos, heresias, pregações distorcidas da palavra de Deus, que são tidas como verdade pela grande massa evangélica dos nossos dias. Permitam, meus irmãos, falar sobre isso. Como o diabo ele é perito no engano, ele não se satisfaz apenas injetando algumas doses de orgulho no indivíduo, mas ele também lança publicamente palavras que estão baseadas inclusive na Bíblia para enganar multidões. Então digamos que enquanto que o orgulho é uma luta de Satanás, espada contra espada, lembrando do esgrima, né? Todavia, quando trata-se das falsas doutrinas, o diabo ele está lançando um míssil, ele está lançando um bombardeio, porque atinge muita gente de uma vez. Quando um pregador segura um microfone na mão para falar da pregação da palavra, para falar do evangelho, ele está correndo um sério risco, porque ele está ali para falar as palavras de Deus e ele não tem autorização de Deus para trocar as palavras de Deus, ele tem que falar o que é a palavra de Deus, ele não é autorizado por Deus para falar o que ele quer, para falar o que ele pensa, o que ele acha, a não ser que ele esteja realmente embasado na palavra de Deus para falar aquilo que ele acha. Mas se ele der uma palavra própria, ele está correndo sério risco de estar sendo usado pelo inimigo para enganar as grandes massas. E eu quero dizer para os irmãos que a igreja brasileira, e eu estou falando de todas as igrejas, todas, estou falando não da igreja invisível, que é aquela que só Deus vê, aqueles crentes que são os únicos crentes verdadeiros. Eu estou falando de igreja como denominações brasileiras. As denominações brasileiras estão padecendo de uma doença espiritual, que é a doença da heresia. Deixe-me explicar isso para vocês. O cristianismo, desde o seu surgimento, ele foi perseguido pelo diabo na área do engano acerca das falsas doutrinas. No primeiro século, a igreja foi perseguida pela heresia do judaísmo. Este foi o principal problema que os apóstolos enfrentaram. Como manter o cristianismo puro e não misturá-lo com o judaísmo? Foi uma grande luta dos apóstolos, mas ainda bem que tinham os apóstolos, porque os apóstolos receberam a revelação direta de Jesus Cristo e do Espírito Santo para combater o judaísmo, porque muitos judeus se tornavam cristãos naquele primeiro século, e eles queriam impor algumas das leis do judaísmo dentro do cristianismo. Por exemplo, eles queriam que os cristãos guardassem o sábado, eles queriam que os cristãos circuncidassem, eles queriam que os cristãos se restringissem de algumas dietas, de alguns tipos de comida, não comer carne disso ou daquilo. Os judeus, enfim, eles queriam que o cristianismo fosse uma
continuação do judaísmo. Mas veja os irmãos, uma certa vez Jesus estava passando pela rua e viu um cobrador de impostos sentado na sua alfândega chamado Mateus. E Jesus disse para ele: segue-me. Aquele homem largou a sua alfândega e seguiu a Jesus. E seguindo a Jesus, ele recebe Jesus em sua casa. E ele dá uma festa para Jesus. Na festa de Mateus tinha churrasco e vinho. E Jesus está ali comendo e bebendo. E os fariseus, quando veem aquela cena lamentável, eles dizem assim para os outros discípulos: por que o teu mestre come e bebe com publicanos, com pecadores, com cobradores de impostos, traidores da nossa pátria, que cobravam impostos para Roma, dos judeus para Roma? Jesus diz assim: olha, vai lá nos profetas, leia nos profetas o que está escrito: misericórdia quero e não sacrifício. Vai aprender primeiro o que significa isso, para depois vocês virem conversar comigo. Porque eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então, bem ali naquela festa que Mateus deu para Jesus, Jesus fala de uma parábola. Olha só a parábola que Jesus fala. Ele diz assim: ninguém coloca vinho novo em odres velhos, e ninguém costura uma roupa velha com remendo novo. Porque se você guardar vinho novo no odre velho, os irmãos conhecem odre, né? É um saco de couro que as pessoas no Oriente Médio usam para carregar água enquanto eles viajam pelo deserto, nos seus camelos ou nas suas caravanas. Então aquele saco de couro, ele vai com o tempo se ressecando. Mas se você coloca um vinho novo dentro de um odre velho, que já está ressecado, o que vai acontecer? O vinho novo vai passar o tempo, ele vai fermentar. No que ele fermenta, ele incha dentro daquele odre. Se o odre está velho, ele vai romper, ele vai rachar, porque ele já está prejudicado pelo sol, pelo tempo. Então ele racha e o vinho vai embora. Jesus falou: se você guardar vinho novo dentro de um odre velho, vai se romper o odre e perde os dois, perde o odre e perde o vinho. Se você costura uma roupa velha com remendo novo, as irmãs que costuram devem saber disso bem. Hoje não se sabe tanto, porque quando uma roupa rasga, a gente vai na loja e compra outra. Na época de Jesus era praticamente impossível para uma pessoa de classe média comprar roupa. Ele tinha que usar e permanecer com a dele, que ganhou do pai, até o fim de sua vida. Era muito difícil comprar uma roupa. Então, costurava, remendava, tinha que segurar aquilo lá. Mas se a roupa estava muito velha, já tinha sido do meu bisavô, do meu avô, agora do meu pai, e agora é minha, imagina quanto tempo tem essa bendita dessa roupa, e ela rasgou e eu preciso fazer um remendo. Eu vou colocar um remendo de um pano novo em cima daquilo ali, o que vai acontecer? Aonde você costurou, abre de novo, porque a roupa é velha, não sustenta a costura, e o buraco fica maior. Quando Jesus contou essa parábola para aquelas pessoas ali, o que Jesus estava querendo dizer? Os irmãos fazem ideia do que Jesus estava querendo dizer? Então preste atenção. Jesus estava dizendo o seguinte: o vinho novo e o remendo novo é o evangelho. O odre velho e a roupa velha é a lei de Moisés, é o judaísmo. Jesus está dizendo: não adianta você misturar os dois. Cristianismo não é completado com o judaísmo. Jesus está querendo dizer isso. Não adianta você querer enfiar lei de Moisés no cristianismo. Não adianta. São duas coisas distintas. O que era da lei dos profetas é coisa velha, é coisa passada. Agora Jesus dizendo, trago coisas novas para vocês. E estas coisas novas nada mais é do que o evangelho de salvação para aquele que crê e se arrepende. É isto que Jesus Cristo está dizendo ali com aquela parábola. Muito bem. Então, para os irmãos terem ideia, no primeiro século, o que a igreja mais enfrentou foi isso. Mesmo Jesus tendo dito isso, mesmo o apóstolo Paulo tendo dito que não podia enfiar a lei dentro do evangelho,
Mas os judeus se convertiam, queriam de todo jeito enfiar a lei no evangelho. Você tem que guardar o sábado, você tem que circuncidar, você não pode comer carne disso, você não pode comer carne daquilo, você tem isso, você tem aquilo. Meus irmãos, acabou-se essas coisas. Essas coisas já eram. É o que Jesus e os apóstolos estão dizendo. Quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, só para os irmãos terem uma ideia, Paulo estava combatendo um pessoal que queria, porque queria que os crentes se circuncidassem. E Paulo, sabe o que Paulo diz no final da carta, meus irmãos? Olha para você ver quanta ira santa que Paulo estava contra essa heresia, que ele dizia assim: eu queria que os que desejam que vocês se circuncidem, eu queria que eles mesmos se castrassem. Eu queria que esses caras fossem castrados, porque ficam querendo enfiar circuncisão no meio do evangelho. Gente, circuncisão era a aliança de Deus com os judeus na antiguidade. Evangelho agora, nossa aliança com Deus, ela está representada pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. É o coração que tem que circuncidar e não o prepúcio. Então Paulo está dizendo isto, combatendo estas coisas. Meus irmãos, esses que querem que vocês circuncidem, eu queria que eles fossem castrados, que arrancassem logo tudo, para eles aprenderem que essas coisas não se misturam. Mas, meus irmãos, tudo bem, passa o século I, vem o século II, III. Qual foi a maior heresia do século II e III? Gnosticismo. Não era mais o judaísmo. Agora os cristãos tinham avançado na sua tarefa missionária, mas lá fora, em outras nações onde eles pregavam o evangelho, havia a religião chamada gnóstica. O gnosticismo era uma religião que misturava filosofia grega com cristianismo, com judaísmo, e misturava religiões orientais. Misticismo egípcio, religião hindu. Eles misturavam tudo que você pensar que existia naquela época e dizia assim: só as pessoas que têm conhecimento dessa mistura que poderão ser salvas. Os apóstolos já tinham morrido. João, o último apóstolo a morrer, estava bem velhinho. Antes ainda dele morrer, ele ainda combateu essa heresia para tentar preservar a igreja dessa doutrina falsa. E quando o apóstolo João, antes de morrer ainda, ele ensinou os seus discípulos, inclusive Policarpo foi um discípulo de João. E João ensinou para ele: não admita, Policarpo, essa heresia do gnosticismo dentro da igreja. Vários outros discípulos apóstolos foram instruídos a não aceitar isso aí. Policarpo, Irineu, Tertuliano, Inácio e muitos outros pais, chamados pais da igreja daquela época, foram instruídos pelos apóstolos a rejeitarem essa heresia. Muito bem. Havia outras heresias que diziam que Cristo não é Deus, igual o Testemunho de Jeová fala hoje, que Cristo não é Deus. Existiam outras heresias, irmãos, heresias que dividiam Jesus no meio, metade homem, metade Deus, 50% homem, 50% Deus. Não, Jesus é 100% homem, 100% Deus. Então a igreja teve que lutar demais contra os falsos ensinos de sua época. Muito bem. Foi passando esses séculos, a igreja, como os irmãos conhecem a história, se atolou no catolicismo romano, onde entrou não somente a idolatria, porque muita gente acha que o maior problema da igreja católica é a idolatria, e não é. O maior problema da igreja católica não é a idolatria. O maior problema do catolicismo é que eles acreditam que todas as bulas papais, todas as encíclicas papais que são escritas pelo Papa, têm o mesmo grau de inspiração que a Bíblia. E então eles vivem de acordo com aquilo que os papas escrevem nas suas bulas. E dizem que o Papa continua inspirado pelo Espírito Santo, inerrante, continua inspirado igual os apóstolos foram para escrever a Bíblia. Em outras palavras, a Bíblia não se encerra em Apocalipse. A Bíblia continua sendo escrita pelos papas. Este é o maior problema do catolicismo romano. Mas muito bem, embora o catolicismo romano tenha este problema, quero dar um aviso aqui para vocês. Foi por causa da igreja católica, presta atenção, irmãos,
e não vão me expulsar da igreja porque eu vou falar isso. Foi por causa da Igreja Católica que muitas, e talvez a maioria, das doutrinas foram preservadas fiéis. Se não fosse eles, essas doutrinas que nós temos até hoje, principalmente a doutrina de Cristo, que nós chamamos de cristologia, se não fossem eles, a nossa cristologia estaria destruída. Foi a Igreja Católica que expulsou o bispo Ário, quando ele dizia que Jesus não era Deus. Ela expulsou ele da igreja. Se não fosse a Igreja Católica, o arianismo teria envolvido a igreja de tal maneira que hoje, não era só testemunho de Jeová que ia dizer que Jesus não é Deus, não. Todos os crentes ou cristãos que existem no mundo iam dizer que Jesus não é Deus. A Igreja Católica, ela foi responsável por segurar muitas doutrinas de pé e expulsar do seu meio aqueles que ela dizia hereges. Aí muitos hoje que não concordam com a Igreja Católica dizem assim, aí, isso é manipulação do domínio e do não sei o que, não. A Igreja Católica estava preservando a sã doutrina. Não pense você que sã doutrina só foi preservada pelos reformadores, não, senhor. Aliás, os reformadores saíram de dentro da Igreja Católica, Martinho Lutero era um deles. Martinho Lutero era um monge agostiniano, que acreditava, mesmo enquanto católico, ele acreditava na predestinação, por quê? Porque Agostinho acreditava. Dentro da Igreja Católica. A questão de Lutero com a Igreja Católica foi outra coisa. Mas quem preservou durante séculos a doutrina pura, para que hoje nós também mantivéssemos ela pura, foi o catolicismo. Então estou dizendo para os irmãos que o catolicismo tem seus problemas, claro que tem. Mas quem preservou a grande parte da sã doutrina foram os católicos. Agora eu quero voltar aqui porque chegamos em nosso século. Não vou ficar falando de cada heresia que houve em todos os séculos, porque não teríamos tempo para isso. Mas estamos hoje no século 21. E meus queridos irmãos, eu poderia, quando acabar Efésios aqui, projetar uma série de mensagens sobre seitas e heresias. Cada domingo eu falar sobre uma heresia, sobre uma seita que existe. Mormons, Testemunho de Jeová, igrejas sabatistas e muitas outras. Nós vamos ter uma ocasião para isto. Mas hoje eu quero enfatizar o que está acontecendo no meio evangélico. Eu não quero falar de catolicismo, de adventismo, não quero falar de Testemunho de Jeová, não quero falar de mormonismo, não quero falar de outras religiões, de taoísmo, espiritismo. Eu quero falar dos evangélicos. Eu quero falar daqueles que se dizem que são os verdadeiros cristãos. Pois muito bem, se são os verdadeiros cristãos evangélicos, como dizem que são, então eu quero hoje aqui desmascarar e mostrar que existem heresias disfarçadas de doutrina no meio evangélico, assim como lá fora existem seitas disfarçadas de igrejas. Então preste atenção, que eu vou começar a falar agora. Primeiro, o neopentecostalismo. O que é o neopentecostalismo? Quero resumir este conceito. O neopentecostalismo foi o surgimento de algumas igrejas que juntaram algumas doutrinas pentecostais que já existiam, desde a época ali do avivamento da Rua Azusa. Os irmãos podem depois pesquisar e estudar sobre isso. O avivamento da Rua Azusa, em 1904, 1906, na Rua Azusa, nos Estados Unidos, houve ali um avivamento, e este avivamento então deu origem aos pentecostais. Início do século XX. Mas já no final do século XX, surge agora as chamadas igrejas neopentecostais. O que são essas igrejas? São aquelas que juntam algumas coisas do pentecostalismo e agregam outras coisas, por exemplo, da ciência cristã, que é uma seita. Não tem muito aqui no Brasil, aqui pelo menos no norte, mas a ciência cristã é uma daquelas religiões que diz que basta você falar as palavras positivas que as coisas boas irão acontecer com você. É tipo um Seixonoye, só que meio cristão. Fale palavras boas e as coisas boas acontecerão com você. Em outras palavras, chamada de confissão positiva.
O neopentecostalismo juntou um pouco da igreja pentecostal com um pouco de ciência cristã, com palestras motivacionais, com palestras de empresas que estavam crescendo financeiramente, o que levou à famigerada doutrina da prosperidade, que se você der uma oferta para Deus, Deus vai te dar 100 vezes mais. Ou seja, qual é o banco, qual é o investimento que você faz hoje que te rende 100 vezes mais do que você investiu? Não é? Só a igreja, como eles dizem por aí. Só a igreja. Então, muitas pessoas enganadas por isso, ao invés de colocar um dinheiro no banco, ou fazer um CDB, ou algum outro tipo de investimento, em alguma bolsa e etc., eles trazem para a igreja porque acreditam que seus 10 reais, 10 vezes 100 é 1.000, 10 vezes 100 é 1.000, seus 10 reais vão virar 1.000 reais, porque o pastor disse que você terá 100 vezes mais. Veja, meus irmãos, como isto, no final da década de 90, isso começou, aliás, no final da década de 80, isto começou a proliferar no nosso país de tal maneira que isso agregou tanta gente. Por isso que o IBGE divulga hoje que o número de evangélicos cresceu absurdamente, que já estamos com 26% da população brasileira de evangélicos. Isto representa mais ou menos 42 milhões de evangélicos em nosso país. Agora eu pergunto para você, esses evangélicos estão vindo para a igreja em busca do quê? 100 vezes mais. Muito bem, então, primeiro problema que nós enfrentamos hoje, e eu não estou falando de católico, nem de budista, nem de espírita, nem de ateu, nada, estou falando de evangélicos. O problema que nós enfrentamos hoje é o chamado de neopentecostalismo, que eles falam também neoapostolice. Eu coloquei apostolice aqui porque é tolice mesmo, né? Seguir os novos apóstolos que estão surgindo por aí. Ah, mas fulano de tal é apóstolo. Como diz Augusto Nicodemos, apóstolo bom é apóstolo morto, né? Porque os verdadeiros já morreram. Mas esses que existem hoje são falsos apóstolos. Se não são falsos, pelo menos não são apóstolos. Porque embora não exista mais apóstolos, mais falsos apóstolos existem. Então, a neoapostolice que começou aí por esses anos, tem contaminado as igrejas. Você vai conversar com uma pessoa que segue um desses neoapóstolos, e aí você fala para essa pessoa, meu irmão, não existe mais apóstolo. Ele fala, ops, respeita, porque você é só um pastor. Você não é nem bispo, você não é nem apóstolo. Você tem que passar por uma etapa de hierarquia para você chegar aos pés do meu apóstolo. Para de falar do meu apóstolo. E outra, meus irmãos, eles estão chamando seus apóstolos de pai. Jesus diz em Mateus 23, a ninguém chameis de pai sobre a terra, porque um só é vosso pai, a saber, o vosso Pai Celeste. E essas pessoas estão chamando os apóstolos de pai. Está como os fariseus na época de Jesus, que queriam ser chamados pelos seus discípulos de pais. Outra coisa que está tendo são unções estranhas, bizarras. Os irmãos já ouviram falar da unção do leão? Tem um vídeo no YouTube, depois você digita lá. Desculpa, mas eu tenho que falar. Ana Paula Valadão e a unção do leão. Aí você digita lá e você vai ver, a não ser que ela já tenha pedido ao YouTube para retirar todos esses vídeos. Mas tem alguns que ainda colocam, né? Porque tem gente que gosta de criticar de todo jeito. Eu não estou hoje criticando, hoje eu estou alertando. Um dia eu vou criticar, mas por enquanto estou alertando. Digita lá, unção do leão na Paula Valadão para você ver. No meio do show, ela cai de 4 no palco e começa a engatinhar. E fazer rar, rar. É bizarro. E depois ela vai se explicar com todos os seus fãs, porque hoje, né, você não tem adoradores, você tem fãs de cantores. Os adoradores você não tem mais, você tem fãs de cantores. Então, esse tipo de unção, na cidade onde eu morava, muitos pastores estavam se reunindo para sair pelas ruas de madrugada, onde não tinha ninguém, para urinar nos postes da cidade. E dizer, isso aqui é unção de leão. Fala, por que, pastor, você está fazendo isso? Ele fala, irmão, o leão não marca território, não é assim? Nós estamos marcando nosso território aqui também, irmãos.
pode parecer engraçado e piada, mas isto foi uma realidade lá na cidade onde eu morei. E não somente lá, Rio de Janeiro, São Paulo e muitas outras grandes cidades daquela região do nosso país. Agora, preste atenção nessa aqui. Unção de órgãos sexuais. Irmãos, infelizmente, houve pastores e pastoras que entraram nessa, onde chamavam mulheres que tinham problema, por exemplo, para engravidar, homens que tinham problema para manter relações, iam lá ungir no quarto lá seus órgãos lá com os pastores, com as pastoras, para poder serem pessoas férteis. Parece-me, sabe o quê? Os pagãos que adoravam aos deuses Baal, Astarote do Antigo Testamento, que praticavam orgias sexuais em seus cultos para convocar os seus deuses, trazer chuva e fertilidade sobre a terra e sobre o seu gado. Misericórdia, irmãos. É pitoresco o que eu estou falando, mas é real. Soube de uma irmã que foi falar que o seu marido estava lhe traindo, e ela recebeu uma unção lá, nas suas genitálias, para que o seu marido broxasse, entre aspas, com todas as outras mulheres e tivesse relação somente com ela. Meus irmãos, aonde chegou a criatividade dos neopentecostais? Eu estou dizendo isso para os irmãos. Onde chegou a criatividade dos neopentecostais? Me parece aquele povo de antigamente que morava na roça, que as mulheres queriam casar e tinham lá o tal do pau de Santo Antônio, né? Aquela árvore que ficava, aquele toco que ficava lá, e as meninas subiam em cima para ver se arrumavam um namorado, um marido. Assim também no meio evangélico acontecendo esse tipo de unção bizarra, meus irmãos. Só deixe-me falar aqui, meus queridos, deixa eu sair fora do neopentecostalismo, porque esse troço é nojento. Olha, neopentecostais, eles são criativos, que você se perde na criatividade dos camaradas. Os neopentecostais estão trazendo o judaísmo de volta para a igreja. Da época do primeiro século que os apóstolos combateram, eles estão trazendo de volta. Tem um neoapóstolo aí na televisão, que ele veste uma roupa remendada, coloca um quipá e quer falar hebraico, chama judeu para pregar na igreja dele, coloca bandeira de Israel, menorá, que são aqueles candelabros dentro da igreja, sabe? Faz aquele tipo, um monte de... Tem incenso dentro da igreja. Olha, eu preciso dizer mais do que o templo de Salomão construído em São Paulo? O que você acha que é isso? Tentando trazer o judaísmo de volta para dentro do cristianismo, coisa que foi a primeira coisa que os apóstolos combateram. Digamos, um erro velho, uma heresia perdido, ultrapassado, os caras trazem de volta para dentro da igreja. Meus irmãos, vamos abrir os nossos olhos. Eles são muito criativos. Deixe-me falar de uma outra coisa que está acontecendo no meio evangélico. Preste atenção. Doutrinas que reduzem Deus à categoria de limitado. Vou dar um exemplo. Teísmo aberto ou teologia relacional. O que é o teísmo aberto? Quando se fala teísmo, é a crença em Deus. Aberto porque Deus abriu mão dos seus atributos. Então, teísmo aberto significa aquela doutrina que ensina que Deus deixou de ser onipotente. Deus deixou de ser todo-poderoso para poder se relacionar com o homem. Por isso que às vezes ela é chamada também de teologia relacional, porque é a teologia que fala da relação de Deus com o homem. Deixe-me dar um exemplo claro na prática. Vamos supor, e que Deus te livre desta suposição, vamos supor que teu filho morra. Que Deus te livre dessa suposição, é apenas uma hipótese para você entender. Você fica totalmente desconsolado, porque é o contrário do curso da natureza. O curso da natureza é filhos sepultarem seus pais. Mas como nós sabemos, há tragédias no mundo em que nós vivemos, onde, infelizmente, muitos pais sepultam seus filhos. E como você é um crente, você começa a questionar a Deus. Senhor, por quê? E aí você chora, você entra em desespero. O que aconteceu? O que eu fiz, meu Senhor? E você vai aonde? No pastor. Você quer que o pastor dê uma explicação. Aliás, quem é o porta-voz de Deus por aí? São os pastores, no mínimo. No mínimo. Deve ser a Bíblia, mas as pessoas colocam os homens, né?
E aí você vai no pastor e pergunta: pastor, por que isso aconteceu? Irmãos, é uma situação embaraçosa. Eu digo para você que de fato eu não tenho palavras para dizer para uma pessoa porque seu filho morre. Todos estamos sujeitos a isso, filhos, pais, netos, crianças, adultos, enfim. O mundo que vivemos é um mundo caído, está sujeito a essas tragédias. Mas eu não tenho explicação satisfatória, eu não sou espírita para dizer assim para você: vem cá que eu vou fazer uma sessão para seu filho vir aqui e conversar com você e falar que está tudo bem. Eu não sou um espírita, eu sou um cristão, eu creio no que diz a Bíblia, e a Bíblia às vezes é dura sobre certas realidades. Mas você ser duro com uma pessoa que está sofrendo, a pessoa vai dizer: eu vou sair dessa igreja, olha o que o cara me falou. Então o que os pastores fizeram? Teologia relacional, teísmo aberto. Diziam para o pai e para a mãe bem assim: olha, meu querido, Deus, antes, ele podia livrar seu filho da morte, porque antes ele era todo poderoso. Mas depois de um tempo, para se relacionar com o homem, Deus abriu mão do seu todo poder, da sua onipotência. Deus não tem mais isso. Então Deus não podia fazer nada. Seu filho morreu e você está sofrendo, Deus também está sofrendo. Aí o pai falava assim: então tá bom, né? Se Deus pelo menos está sofrendo, não é só eu. Aí saía meio consolado dali. Isso estou falando de uma tragédia familiar. Agora imagina as tragédias que acontecem no mundo. O maior exemplo, o tsunami. Terremotos que estão por aí nas reportagens, como nós podemos ver. O que esses pastores fizeram? Deus não podia evitar estas coisas. Deus jogou fora sua onipotência para poder se relacionar bem com o homem. Então, quando acontece a tragédia, Deus chora junto com você. Está satisfeito assim? Aí o ser humano: estou satisfeito assim. Se Deus chora junto comigo, então Deus está comigo. E aí os pastores rasgam a Bíblia, jogam fora a verdade, falam a mentira do engano de Satanás para satisfazer os corações das pessoas, dos ouvintes, e fica por isso mesmo. Aquilo se transforma em uma doutrina mais tarde. Meus irmãos, veja que ponto nós chegamos. Outra coisa que diz é que o inferno é aqui mesmo, ou seja, a condição precária social que o pobre vive. Isso também é uma heresia que está acontecendo, olha bem, na teologia da missão integral. A missão integral, não vou dizer que ela seja uma heresia, mas alguns proponentes da missão integral no Brasil têm pregado algumas heresias. E uma das heresias que a missão integral tem pregado, não a missão, mas alguns proponentes principais, por sinal, têm pregado isto. Para que você vai falar do inferno para uma pessoa lá no mundo que já está sofrendo o inferno social? Tira ela do inferno social, dá comida para o pobre, dá roupa para o nu, dá casa para o desabrigado. Em vez de você ficar falando que ele vai para o inferno, não fale da ira de Deus para essas pessoas, fala do amor de Deus para Deus salvar esse indivíduo. Fala que Deus o ama, porque ninguém ama esse cara. E você ainda vai dizer que nem Deus ama? Veja, irmãos, teologias que são desenvolvidas para falar o que o homem quer ouvir. A igreja não foi chamada para resolver a situação social de ninguém não, meu amado. A igreja foi chamada justamente para pregar isso, que o homem não quer ouvir. A igreja foi chamada para pregar o evangelho, e o evangelho ele diz que se não nos arrependermos dos nossos pecados, nossa condenação é certa. Não é porque o sujeito está com fome ou porque ele anda de cadeira de roda. É pecador do mesmo jeito. Vai encher a barriga de arroz e vai continuar indo para o inferno. Vou dar uma assistência aqui, porque ele... Meus irmãos, claro, a igreja tem que fazer isso, mas não é o papel central dela. O papel principal da igreja é isso aqui, ó. Microfone na mão para anunciar que sem arrependimento não se entra no reino dos céus. Mas existe essa heresiazinha aí. Então os irmãos tomem cuidado. Outra que diz é universalismo. Todo mundo vai ser... Gente, todo mundo vai ser salvo. Esquenta a cabeça não. No fim das contas, Deus, por ser um Deus de amor, Ele vai acabar salvando todo mundo. Deus não vai aguentar. Deus não vai aguentar ver um monte de gente no inferno. Que Deus de amor é esse que vai ver um monte de gente no inferno e vai ficar lá sem fazer nada? Não. Deus vai salvar todo mundo. Cuidado. São coisas que têm penetrado. Outras coisas. Cair na unção. Ficar chapado do Espírito.
negar a ira de Deus contra o pecado. Tudo isto, meus irmãos, eu quero dizer para você que são heresias que caminham no meio da igreja. Jesus falou em Mateus capítulo 3, versos 31 e 32, que o reino do céu é semelhante a um grão de mostarda. É o menor das sementes, não é verdade? Mas quando é plantado, se torna uma das maiores hortaliças, de maneira que as aves do céu vêm fazer ninho em seus ramos. Eis aí as aves dos céus. São os aproveitadores do pé de mostarda. Eles não são mostarda, são passarinhos. Eles não têm a natureza da mostarda. O reino dos céus é a mostarda, é o grão da mostarda. O pé da mostarda tem a natureza do grão. São os crentes, é a igreja. As aves do céu que vêm fazer ninho em sua sombra são estas pragas que vêm tentar destruir o povo de Deus. Jesus já tinha alertado sobre isso. Ah, quem são as aves do céu? Volta os versículos lá, Mateus 13, quando Jesus fala da parábola do semeador, que ele joga e a semente cai na beira do caminho. Quem é que vem e rouba a semente? As aves. E na explicação das aves que Jesus dá, quem é que, quando ouve a palavra, quem é que rouba essa palavra para você não guardar? Não ouvir. Quem é? É o diabo. Só uma pessoa que sabe aqui? A gente não lê Bíblia, não? É o diabo que rouba a palavra que é pregada para você esquecer, meu irmão. E Jesus chama ele na parábola de ave, aves do céu. E nesta outra parábola do grão de semente, que é a mostarda, quando planta, é pequena, ninguém dava nada por Jesus. Ah, um carpinteiro com 12 pescadores seguindo ele, não vai virar nada não, deixa esse homem aí. O evangelho cresceu, se tornou como um pé de mostarda maior das hortaliças, invadiu o mundo inteiro, e agora, quem para o evangelho? Ninguém. Então vem as aves do céu para fazer pouso. Vem essas pragas de heresias, vem esses falsos profetas, vem esses falsos apóstolos, esses falsos ensinos, para poder praguejar o reino de Deus. E aí multidões seguem os passarinhos, multidões não ficam na mostarda. Isso que eu não consigo entender. Mas tudo bem, deixe-me encerrar dizendo que nós precisamos conviver com isso. Sim? Eu falei no início da oração aqui hoje à noite. Sua fé cristã é baseada em quê? Sua fé cristã está baseada no bem-estar social? Então você vai ser um candidato à apostasia. Você vai desviar. Porque se sua fé está condicionada ao seu bem-estar social, você vai desviar, porque daqui para frente tudo vai ficar pior. Não condicione tua fé em Cristo na situação que você vive. Vamos conviver com isso até o fim. Mas nós não precisamos crer nos falsos profetas. Não precisamos aceitar os falsos profetas. E outra coisa, não precisamos deixar isso para lá. Quando eu prego sobre isso, muita gente fica irritada. E diz, pastor, deixa isso para lá, não cabe a nós julgar. Irmão, não estou julgando, eu estou alertando. Dá para entender a diferença? A diferença é que, olha, julgar no sentido de condenar, nós realmente não podemos, só Deus pode. Ele é o juiz, a ele pertence condenar ou salvar. Isso aí nós não podemos fazer. Mas alertar nós devemos, não só podemos, nós devemos. Nós precisamos advertir os filhos de Deus sobre isso, porque Jesus fez isso, os apóstolos fizeram isso. Semana que vem eu vou falar de outro aspecto do engano de Satanás. Esse outro aspecto do engano que eu vou falar no domingo que vem, eu vou chamar de secularismo. E quero dizer aos irmãos que este talvez seja, dentro do engano, a melhor forma que Satanás alcançou de ter os crentes na sua mão. Secularismo, eu vou explicar melhor domingo que vem, mas só para os irmãos saberem o que é. A maneira de pensar. A sua maneira de pensar, ela é cristã ou é secular? É isso que eu quero dizer domingo que vem. E eu não estou falando de maneira de pensar sobre algum ponto, não, estou falando de pensar em tudo. Eu estou falando de cosmovisão. A minha pergunta para você domingo que vem vai ser a seguinte: você sabe o que é cosmovisão, né? É a maneira de você ver o mundo, a maneira de você ver tudo. Como é que você vê tudo?
Sob que prisma você vê tudo? Se a sua maneira de pensar não for cristã, então você é um sério candidato a ser uma marionete nas mãos do engano de Satanás. Sua maneira de pensar tem que ser cristã. Sobretudo, se alguém virar para você e falar, o que você acha do aborto? Você não vai falar o que o povo diz por aí. Ah, tem os prós e tem os contra o aborto. Eu sou dos contra. Não, você não é uma parte da população que ficou dividida entre os contra e entre os a favor. Não, você tem que ter um pensamento cristão sobre isso. Homossexualismo. Ah, não pode falar lismo porque é doença. Você está discriminando. Ismo é doença. Tem que ser idade, homossexualidade. Tá. Heroísmo é doença? Acaba com ismo. Não é? Ateísmo é doença? Então os ateus podem levantar a placa aí e falar, não me chame mais de ateísmo, porque vocês estão falando que preconceito que eu sou doente. Não, meu irmão. Ismo é ideologia. Doença que eu sei termina com it. Otite, conjuntivite. Acaba com it, não é com ismo. Ismo é ideologia. Agora a minha pergunta para você domingo que vem vai ser essa. Qual sua mente cristã sobre o homossexualismo? Você é daquele que fala assim, cada um faz o que quer de sua vida, deixa para lá, não mexe comigo, eu não mexo com você. Ou você é daquele que fala, não, eu sou contra, mas fazer o quê? Ou você diz assim, não, eu sou a favor. Claro, cada um tem que ser aquilo que ele quer mesmo. Qual é a sua mente cristã? Isso nós vamos falar domingo que vem, amém? Então, sobre hoje, irmãos, guarde o seguinte, não é tudo que você ouve que você vai concordar. Não é tudo que você ouve pregar que você vai engolir. Precisa passar pelo filtro da palavra de Deus. E eu espero, em nome de Jesus, que você não se permita ser enganado ou confundir tudo que tem por aí. Porque teve um cara que falou para mim assim, crente é tudo igual, igreja é tudo igual, pastor é tudo igual. É porque tinha me perguntado se eu sou pastor, né? Você é pastor? Eu falei, depende. Né? O que você acha que é pastor? Primeiro eu tenho que saber o que você acha que é. Eu tenho que saber qual é o seu conceito de pastor. O que é pastor? Pastor é tudo ladrão, então eu não sou pastor. Agora, se para você, não, pastor é um homem de Deus, que Deus chamou para um trabalho assim e tal, de guiar, ensinar, aí eu sou um pastor. Mas se para você ser pastor é um ladrão, então eu não sou não. Então eu tenho que saber primeiro o que a pessoa está pensando. Igual um ateu veio conversar comigo, ele falou assim, qual Deus que você serve? Jeová, Jesus Cristo, Brahma, Zeus, Alá, não sei qual que é seu Deus. E eu falei para ele, defina Deus primeiro. Eu falei, o que é Deus para você? Ele falou, para mim Deus é um ser inventado pela inteligência humana para satisfazer o seu egocentrismo. Eu falei, então... se Deus é isso, então eu concordo com você, que ele não existe. Então nós não vamos falar da mesma pessoa. Então não adianta a gente conversar. Primeiro a gente tem que saber o que o cara está pensando, porque senão vocês vão falar de duas coisas diferentes usando o mesmo nome. Você vai... igual a história do Meia, né? O cara que falava português de outro país chega aqui e fala assim, o cara fala, que hora é agora? É 9h30. Ele fala, mas o que é meia? Cara, meia é 30. Aí eu falo, então tá bom, meia é 30, aprendi. Aí quando ele vai em outro lugar, aí ele vai para o cinema, aí chega no cinema, aí o cara fala assim, ele pega, quanto que é? Aí você vai pagar meia? Aí, não vou pagar 30, ali está falando que é 12, a entrada eu vou pagar 30? Não, meu filho, meia é 6. Ah tá, meia é 6, então tá, não é mais 30. Então tem que saber... Falar para o cara assim, antes de você calçar o sapato, você calça meio. Então me dá um 6 aí, vou calçar um 6. Então você tem que saber o que a pessoa está falando, para você conversar com ele. Fala, defina Deus, meu filho. Não, Deus é um ser inventado que é para satisfazer o egocentrismo. Então não vamos conversar, porque para mim, Deus não é isso. Amém, meus queridos? Quero que os irmãos, em nome de Jesus, guardem estas coisas. Não aceite qualquer coisa que é pregada em nome de Deus, em nome da Bíblia. Tem que ser dentro da palavra do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, agradecer a Deus por este culto e aguardo os irmãos na próxima semana para nós darmos continuidade.